E aí eu falar assim, uma coisa interessante do finalzinho do governo do Sarney, são as eleições. Em 1989, a gente vai ter as eleições para presidente, depois de muito tempo sem a gente poder votar diretamente no presidente da República. Então, teria a possibilidade de você votar. E foram 22 candidatos, Anderson, 22 candidatos. Eu vi até uma imagem da célula, né, da cédula eleitoral, para o pessoal que está acostumado a fazer a votação aí na urna eletrônica. Tinha uma cédula eleitoral com 22 nomes, você marcava um X, colocava lá, uma coisa assim muito antiga, que hoje, inclusive, né, já que está no momento aí da eleição dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos ainda é assim, né? Mas seja lá como foram 22 candidatos em 1989 para né, o novo momento democrático, de praticamente quase todos os grandes partidos lançaram candidatura própria, pouquíssimas coligações, e a gente vai ter ganhando força, uma força assim, absurdamente grande, com o apoio da mídia também, o Fernando Collor de Mello. Tem uma reportagem em março de 89, a eleição vai ser em novembro, né, o primeiro turno é em novembro, 15 de novembro, e o segundo turno de 17 de dezembro, mas em março tem a capa da revista Veja, que na época era uma revista assim, muito lida, tinha uma divulgação muito grande. A capa da revista Veja era Collor, o caçador de marajás. Onde você vai lembrar aí do caçador de marajás? É isso aí, meu camarada. E fazia do Fernando Collor um cara novo, né? E a imagem que a gente precisa pensar era o que o Collor projetava, uma imagem de um cara novo na política, não envolvido, novo na política que eu estou querendo dizer que não estava ligado aos elementos da ditadura militar. Então seria um político novo que mostrava a nova cara da democracia do Brasil. Tanto é que o partido dele, o PRN, era o Partido da Reconstrução Nacional, Anderson. E aí o que vai acontecer? As eleições a mídia vai dar um apoio muito grande ao Collor, especificamente, outros também vão ter apoio da mídia, mas o Collor um pouco mais sistemático. A gente precisa entender que a mídia de 89 não tem quase nada a ver com a mídia de hoje. A gente precisa também entender que no final da década de 80, as pessoas liam muito jornal, liam muitas revistas, só tinha 4 canais de televisão, você tinha a Globo, o SBT, a Rede Manchete, lembra da Rede Manchete, Anderson? A Rede Manchete e a Bandeirantes. Você tinha 4 canais só, a pessoa não tinha muita opção, a Globo tinha uma audiência assim, esmagadora, a Globo já chegou na década de 70, no finalzinho da década de 70, ter algumas novelas que a Globo teve 100% de ibope, ou seja, todas as televisões ligadas na Globo. Então a Globo tinha um poder muito grande, e é claro que a gente não tem um dado material histórico para dizer que a Globo fez, digamos assim, colocou de fato o Collor lá no poder, mas ela influenciou. E há uma influência muito nítida, tem até um documentário feito pela BBC chamado Para Além do Cidadão Kane, que mostra a influência que a Globo vai fazer. O quanto foi decisiva essa influência da Globo nas eleições, a gente não sabe direito. Mas as eleições ela vai para o segundo turno, o Collor, no primeiro turno ele consegue 30% dos votos, e o segundo colocado fica muito apertado. O Lula com 17% e o Brizola com 16%, ou seja, ficou muito apertado. Tá? E aí outros grandes políticos famosos, como o Mário Covas, Paulo Maluf, também tiveram uma votação um pouco mais expressiva. E aí no segundo turno, de fato, com os debates, né, principalmente lá na Globo, essencialmente debate da Globo, que foi, se eu não me engano, na semana da eleição, muito próximo, e todo aquele aspecto de renovação, enquanto o Lula, as pessoas colocavam o Lula, né, como socialista, como vermelho, o Collor era o candidato colorido. Lembra, Anderson, do candidato colorido? Ele era colorido.
e aí ele acaba vencendo, né, as eleições lá no segundo turno com 53% dos votos. Fala aí. Lembrou do colorido, né? Na verdade, algumas lembranças que eu tenho dessa eleição era que muitas vezes a imagem do Lula era associada à imagem da baderna, à imagem da reforma agrária, à imagem de movimentos sociais e a população invadindo o poder, a ameaça socialista, mesmo com a União Soviética já entrando em declínio, aquela questão da queda do Muro de Berlim, o Gorbachev tentando fazer lá a perestroika, aquelas noches, né? Ainda existia o temor de que, com um governo petista no poder, automaticamente você teria uma revolução, você teria reforma agrária. E esse tipo de situação era muito prejudicial, principalmente para a elite brasileira. A elite brasileira, ela fica realmente preocupada. E quando você fala da influência da Rede Globo, esse debate, se eu não me engano, foi na sexta-feira antes da eleição. A eleição era domingo, o debate foi na sexta. E o que aconteceu? O que a Globo é responsabilizada? Quando eles fizeram a edição para mostrar para os telespectadores como foi o debate, mostrava sempre o Lula de uma forma assim, como se estivesse sempre com medo, enquanto que o Collor sempre altivo, sempre agressivo. Então, quer dizer, a mensagem que passou para o pessoal quando viu o Jornal Nacional no dia seguinte, lembrando que esses debates, muitas vezes, eles iam até tarde da noite, então boa parte dos trabalhadores não paravam para assistir o debate ao vivo, exatamente por causa do avançado da hora. Quando você chegou no dia seguinte, que você viu aquele Jornal Nacional com a edição do debate, totalmente mostrando um Collor altivo, um Collor combativo e tal, não teve jeito. Boa parte da galera falou, eu não vou votar nesse barbudo aí, não. Esse barbudo aí vai fazer a revolução, vai quebrar tudo, vai invadir minha casa. E aí a galera, né, claro, tem outros fatores que influenciam, mas é claro, o poder da mídia. Gente, se a gente tem internet e a mídia ainda é muito influente, porque boa parte do território brasileiro não tem internet, não tem Wi-Fi, a cobertura de telefonia terrível. Você imagina em 1989, que não tinha internet, em que todas as pessoas eram dependentes de rádio, jornal e TV, e que até hoje é muito concentrado na mão de poucas famílias. Então, essas famílias, a elite brasileira, não queria hipótese nenhuma a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, essa edição do Jornal Nacional, ela meio que favoreceu, né, o Collor. E ele acabou ganhando o segundo turno das eleições, né? Essa coisa colorida, essa coisa da renovação da política. Engraçado. Está acontecendo alguma coisa no Brasil de hoje muito parecida, né? Que você mostra um camarada que é fora da política, um camarada que não necessariamente já foi político no passado, um camarada que vai chegar modernizando tudo. Afinal de contas, você vai ser contra ou não o caçador de marajás? É claro que você vai ser. O que é o marajá? O marajá é aquele cara na Índia que não trabalha, que não tem salário, que ganha altíssimos salários e fica lá no palácio, enfim, com um monte de benesses e benefícios. E o que era o marajá no Brasil? Era o servidor público, geralmente de cargo comissionado, que ganhava e não trabalhava. E o Collor, quando começou a fazer isso, começou a demitir servidores públicos lá em Alagoas que não trabalhavam, aí a mídia já pegou aquela imagem dele de caçador de marajás e botou na mídia. E aí deu o que deu, né? Aí é o Heron que pode terminar bem essa aula, a Revolução Colorida.